abrir a Bíblia em João 6. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1. Vai lendo 1 até o 14. Diz assim: passando algum tempo, a versão que eu estou lendo é King James atualizada. Passando algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galiléia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão, aleluia, que vinha em sua direção, ele disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para comprovar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Glória a Deus. E Jesus, pegando os pães e tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para o que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Glória a Deus. Fica feliz. Nós estamos na presença de Jesus, o Rei dos Reis. Ele está aqui, a presença de Deus é forte. Aleluia. Muita honra, muito privilégio de trazer a mensagem. Todas as vezes que eu subi nesse púlpito ou tiver um convite para trazer uma mensagem, vocês podem ter certeza que é Deus falando. Eu recebi essa mensagem no ano de 2023, mais especificamente em abril. Eu leio a Bíblia todos os dias. E eu gosto de entender no profundo, entender os mistérios. Eu medito mesmo na palavra do Senhor. E eu leio a Bíblia em ordem cronológica, para entender, para imaginar como era na época de Jesus, o que ele fez, tentar entender os passos dele, os sentimentos, as emoções, entender os discípulos, e minha mente explode de tanta revelação que o Espírito de Deus ele me dá. Então, para a gente entender esse versículo, esse capítulo especificamente de João 6, a gente precisa entender o contexto. Aqui diz que, passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galiléia, o mar de Tiberíades. Só que aqui não está na ordem correta. Quando João, o evangelista João, escreve o Evangelho, ele coloca nos Evangelhos, cada capítulo, um milagre específico. Só que não está na ordem. A ordem disso a gente vai entender em Mateus. Então, vamos abrir a Bíblia em Mateus, depois eu volto aqui em João, para a gente entender o contexto. Mateus 14, versículo 1. Aqui tem mais chaves. Engraçado que o milagre dos pães e dos peixes tem em todos os evangelhos.
Mateus 14, diz assim, a partir do versículo 13. Do 1 diz assim: João Batista é decapitado. Aqui no 13 já é um pouco diferente. Então o que a gente entende? No 14:13, assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco. Quais coisas ele tinha ouvido? Volta no 12. Os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido. O que havia acontecido? João Batista tinha acabado de ser morto. Por quê? Porque João Batista era profeta. Ele trouxe uma profecia de sentença contra o rei Herodes, porque Herodes tinha casado com a esposa do irmão dele, e não era lícito. O irmão estava vivo. E João Batista denunciava esse pecado. Só que Herodes, ele tinha respeito porque João Batista era profeta. Só que a esposa com quem ele casou, ela ficou com muita raiva, Herodias. Então, no dia, a esposa de Herodes, no caso, aí aqui o texto vai dizer que quando teve o dia do nascimento de Herodes, a esposa dele, Herodias, que era a esposa do irmão dele, Filipe, ele fez um banquete. Quando ele fez um banquete, a filha dela dançou. Quando dançou, agradou todo mundo, e ele falou com juramento: pede-me o que quiseres, até metade do reino te darei. E ela não sabia o que pedir, foi perguntar para a mãe falou: pede na cabeça, pede um cesto a cabeça de João Batista. João Batista estava preso. Olha o que aconteceu com o profeta João Batista. Pregar a verdade, aleluia. Ele tinha uma mensagem, ele era a voz do que clamava no deserto. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizou Jesus. Ele viu o Espírito de Deus descendo como forma de pomba e pousando sobre Jesus. Ele ouviu a voz de Deus que dizia: este é o meu filho amado. Ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele preparou o caminho para Jesus. Ele estava triste, angustiado, e ele mandou perguntar para Jesus: és tu mesmo Messias ou esperamos aquele que virou? Mas Jesus na mesma hora foi cegos, curou enfermos, coxos, paralíticos, e diz: bem-aventurado aquele que não escandalizar em mim. Ali João Batista recebeu a certeza que o ministério dele tinha se cumprido. Por falar a verdade, ele foi preso, e por ser profeta ele foi morto. E ele era o quê? Primo de Jesus. A história dele é uma das histórias mais fantásticas, porque se nós lemos a Bíblia no contexto, diz que, se não me engano é Lucas 4, versículo 1, que na época de Herodes, rei da Galileia, Pôncio Pilatos, governador de Jerusalém, no templo tinha 2 sumos sacerdotes, meu irmão, minha irmã, 2 sumos sacerdotes. Para ter sumo sacerdote tinha que ser descendente de Arão, porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Os filhos de Arão tinham que ser sacerdote. E a Bíblia diz em Lucas 1 que dos filhos, dos descendentes de Arão, tinha um homem, um sacerdote chamado Zacarias. Aleluia, Zacarias. O anjo aparece para ele e fala: Zacarias, cai por sorte para ele entrar no templo para poder oferecer incenso. Quando ele vai oferecer o incenso, cai em sorte, aí ele está oferecendo incenso no templo do Senhor. Um anjo aparece para ele e fala: Zacarias, não temas, a tua oração foi respondida. Eis que a tua esposa dará à luz a um filho. O nome dele vai ser João, porque ele vai preparar o caminho do Messias, porque ele vai converter o coração dos pais e dos filhos. Ele vai ter o espírito, a virtude de Elias. Aleluia. E a esposa dele, Isabel, também era descendente dos filhos de Arão. Ou seja, quem tinha que estar no templo como sumo sacerdote era quem? João Batista.
que o sumo sacerdote era aquele que pegava o cordeiro e apresentava como oferenda, como sacrifício no templo. E o que ele faz no Rio Jordão? Ele fala para Jesus: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o caminho, o ministério chamado dele já estava cumprido. Ele apresentou o Messias, ele apresentou o Cordeiro. Aleluia. E quem tinha que estar em Jerusalém reinando sobre Israel? Os descendentes de Davi, porque Deus falou que o Messias seria descendente de Davi. E quem era filho de Davi? José. Maria também. Nós vemos isso em Mateus, onde fala que José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Em Lucas nós vemos a genealogia de Jesus, que ele, o José, que também era filho de Davi, ou seja, dois filhos de Davi, dois filhos de Davi se encontraram lá na frente, um pela linhagem de Natã, o outro pela linhagem de Salomão, que veio José, e o outro que veio Maria, e eles tiveram um filho. Esse filho veio do Espírito Santo, e o nome dele é Jesus. Então o trono, o direito de reinar era de quem? De Jesus. Então aqui era uma promessa. Então os dois eram ungidos, escolhidos do Senhor. Então quando Jesus recebe a notícia que o primo dele, na carne, o profeta João Batista, a voz do que clama no deserto, está morto, decapitado, ele se retira para um lugar para orar. Aqui 13, assim que Jesus ouviu essas coisas, se retirou de barco, em particular, aqui é no terceiro ano do ministério de Jesus, é chamado ano da oposição, é quando ele já fez as massas seguirem ele. Então onde ele vai, as pessoas acompanham, porque vê os milagres, vê os sinais, vê os prodígios, vê as maravilhas, e o povo sabe, já conhece Jesus, e aqui ele começa a ter muitos inimigos, mas ele precisava de um momento para poder derramar a alma dele em oração, porque ele estava triste, aqui ele estava triste, estava angustiado. Então ele quer ter um tempo para poder derramar a alma dele em oração. Então, meu irmão, minha irmã, na hora da angústia, da dor, vai orar, vai buscar, separa um local. Às vezes a gente não entende, quando acontecem coisas tristes, se isola, vai buscar a presença do Senhor. É aquilo que aconteceu com Jesus. Só que ele não conseguia andar, porque quando ele se retirou de barco, em particular, para um lugar deserto, aleluia, as multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Então quando ele sai de uma banda e vai para outra do mar da Galileia, o povo soube, porque ele vai de um lugar, ele vai para Betsaida, que também era um lugar, um povoado distante de Cafarnaum, do outro lado de Cafarnaum, do outro lado do mar. O povo viu que ele foi e começou a seguir. Então quando Jesus chega do outro lado, o que acontece? Tinha uma grande multidão. 14. Então quando Jesus deixou o barco, viu uma numerosa o quê? Multidão. E o que ele fez? Como ele é amoroso, compassivo, misericordioso, aleluia, ele se importa com o nosso sentimento, com o sentimento das pessoas. Sentiu-se movido de quê? De grande compaixão pelo povo e curou seus doentes. Aleluia. Porque nos evangelhos diz que ele via a multidão como ovelhas que não tinham pastor, as pessoas perdidas, não sabiam o que fazer. E ele é quem? O bom pastor. Aí ele esqueceu dele e começou a curar os enfermos, pregar o evangelho do reino, anunciar as boas novas. E ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus, certo? Mas para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa voltar em João 6. Aqui, Jesus ele sobe num alto monte. Aí ele chega para Filipe e fala assim, ó, 6,5. Jesus ergueu os olhos e viu o quê? Uma grande multidão. Aleluia. Quiser colocar já o slide, deixa o pessoal acompanhando a Bíblia na Bíblia mesmo.
Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, o que ele disse? Ele disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então Jesus, a primeira coisa que ele faz para testar, ele pergunta: onde compraremos pães para alimentar essa multidão? Eles estavam no deserto, no ermo, no lugar solitário. Jesus queria orar, não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque o povo não deixou. E ele se sentiu de compaixão e ele perguntou para um discípulo dele, Filipe: onde vamos comprar pão para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Vou fazer uma pergunta para vocês, meu irmão, minha irmã. De verdade, vocês acreditam em Jesus? Seja sincero com vocês. Vocês acreditam? Se Jesus falar alguma coisa, acontece? A gente tem esse tipo de fé. Sabe o que eu acho mais engraçado? Que nós lemos a Bíblia e nós não acreditamos. João 14: e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vos pedirem em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedires algo em meu nome, eu farei. Jesus, ele falou: se eu e você acreditar nele, nós vamos fazer obras maiores que a dele. Nessa fase aqui, Jesus já tinha ressuscitado a menina ali. Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus já tinha parado uma tempestade do poder da palavra. Nós temos andado com Jesus e ele fala toda hora com a gente. Sabe o que é mais engraçado? Nós não acreditamos. Sabe por que nós não acreditamos? Porque não acontece. Se acontecer, prova que nós cremos. Então, quando Jesus chega para Filipe e pergunta, ele viu que ele ainda não estava preparado. Jesus, ele vai dar uma chave para Filipe, só que Filipe não vai pegar. E a mesma chave que Jesus deu para Filipe, ele dá para a igreja hoje, mas as pessoas não pegam. Eu demorei anos, mais de 20 anos no Evangelho para entender isso, para entender em 2023, que quando Jesus ele fala alguma coisa, acontece. Porque pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não te passam. É tão poderoso isso, meu irmão, minha irmã, que o diabo, na tentação, chegou para Jesus e falou: se tu és o Filho de Deus, tu podes mandar que as pedras se tornem pães. O diabo chegou para Jesus: tá bom, se você é igual a Deus, só no poder da sua palavra você fala, pedra vira pão, é pedra vira. E Jesus é o quê? Então, quando ele chega e fala: onde compraremos, aleluia, pães para eles alimentar? Era para Filipe falar: Senhor, tu és Deus, tu podes tudo, não importa. E nessa fase aqui, Jesus ainda não tinha revelado que ele era o pão da vida. E quantas vezes ele quer revelar para nós, mas nós não estamos preparados? Quantas perguntas vêm para forçar a gente a acreditar, mas nós não acreditamos, ficamos parados, olhamos a multidão, olhamos o problema. Jesus está conosco. Nós não adoramos um Deus que está morto, nós adoramos um Deus que é vivo, que é real. Aleluia, nós sentimos a presença dele. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Aleluia, essa é a certeza que eu tenho, que ele falou: aquele que crê em mim, aleluia, tem a vida eterna.
Se Jesus falou que eu tenho a vida eterna, eu tenho a vida eterna. Se Jesus falou que o meu nome está escrito no livro da vida, o meu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus falou que em meu nome, no nome dele, nós faremos milagres, nós vamos fazer milagres, e nós fazemos milagres no nome de Jesus, porque ele está conosco. Então, olha a revelação que vai vir agora para nós. João 6,6, mas disse isso apenas para o provar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe ainda não estava entendendo o que Jesus falou, e com uma visão humana das coisas, limitada, que é o que nós temos, encaramos o problema desse jeito. É por isso que vem tanto problema, e nós não sabemos o que fazer, porque a visão está limitada. Pode passar esse slide, é o 2, é o 3, quer dizer. Aleluia. Alamassuri, alamar. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Pode passar o 2. Isso. Uma grande multidão. Aqui Jesus, aí Filipe fala: tá bom, Senhor, 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Aí eu te pergunto, olha a revelação da palavra de Deus agora. Quanto que é 200 denários? Eu fiquei em dúvida, eu fui pesquisar. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ficar de queixo caído. Sabe quanto custam nos dias de hoje? Quanto seria 200 denários em reais? Só para vocês entenderem, um denário é aproximadamente o pagamento de um dia de trabalho. Então imagine, 200 denários, 200 dias de trabalho. Tá. Então um trabalhador, como na época de Jesus, recebia um denário por um dia de trabalho. Então, se a gente considerar o salário mínimo com base no ano passado, de 1412, uma jornada de trabalho de 22 dias úteis, então o valor de um dia de trabalho seria cerca de R$ 64,18. Então 200 denários equivaleriam a aproximadamente R$ 12.836. 12.836 reais. 200 vezes 64,18. Então, aí entra a pergunta: quanto que seria em reais 200 denários para alimentar uma grande multidão? Se a passagem menciona 5.000 homens, mas isso não inclui mulheres e crianças, supondo que havia pelo menos uma mulher e um homem e uma criança, então seria mais ou menos 15.000 pessoas. 15.000 pessoas vezes, vamos colocar, se cada refeição fosse R$20 por pessoa, uma marmita, um exemplo, uma marmita. O custo total para alimentar essa multidão seria 15.000 vezes R$20, que dava R$300.000. Isso é mais ou menos uma base. Imagine você numa situação que tem uma grande multidão e Jesus falou: como a gente vai alimentar essa multidão? Como a gente vai comprar uma marmita para todo mundo? Vou estar o dia inteiro comigo e eu não quero despedir. Aí de repente Jesus está falando com Filipe. Filipe falou: 200 denários não é suficiente. Mas por que ele fala 200 denários? Aí sabe onde está a resposta disso? Está aí em Mateus 14, 15 e 16. No final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é um lugar deserto, está entardecendo, manda embora o povo, as multidões, para que possam ir aos povoados para comprar comida. Aí, volta aqui, Marcos, cadê? Deixa o slide, não põe os versículos bíblicos não, 6, 35 e 37, Marcos 6, 35 e 37. (6, 35 e 37). Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é um lugar deserto, e a hora é avançada. Despede a multidão para ir comprar o que comer.
provede vós mesmos de comer. Aí eles replicaram: devemos ir comprar cerca de 200 denários de pão. Por que 200? Sabe por quê? Eu vou falar para vocês. O Espírito Santo me revelou. Porque 200 denários era que os discípulos tinham no alforje deles. Então o ministério de Jesus, como era sustentado, ele tinha uma renda. E qual que era o salário que ele tinha acumulado para sustentar o ministério? 200 denários. É tão revelador isso que quando lá na frente Judas ele fica indignado porque a mulher, no caso Maria, ela pega um perfume e quebra, e aquele perfume era caro. João fala que esse perfume valia 300 denários, ou seja, o salário de um ano. Então o perfume era mais ou menos em torno de 15 mil reais a 20. E Jesus tinha o costume de pegar essa quantia e alimentar os pobres. Ele falou: por que você não pegou esse dinheiro e vendeu? Judas ele se escandaliza porque ele também tem a visão natural. Mas Jesus falou: não, porque ela fez uma oferta e preparou para o meu corpo, para a minha morte, para o meu sepultamento. Os pobres sempre têm, você pode fazer oferta. Então os discípulos estavam entendendo a situação com um olhar natural. Então uma multidão que tinha que mais no mínimo 300 mil reais para gastar em comida, eles só tinham 12. Como eles iriam alimentar com 200 denários? Filipe falou: mesmo se a gente gastasse o que a gente tem, só iria dar um pouco. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem é que diante do problema, da circunstância e situação, se você não crê em Jesus, você não vai viver milagre, você não vai vencer, e você está perdendo tempo, porque você não tem força, você não tem capacidade para ir para derrotar o inimigo, para transpor barreiras. Se não for na força de Deus, na força do Espírito, nós não vamos vencer. Temos que encarar a vida com Deus de forma espiritual, de forma sobrenatural, pela fé. Fé é acreditar sem ver, sem duvidar. Aleluias! Nós precisamos crer em Jesus de todo o nosso coração, que Ele faz milagres. Ele tem todo o poder, Ele tem mesmo. E o poder dele reside na onde? Na palavra. O que Jesus fala, meu irmão, minha irmã, começa a acreditar que vai acontecer. Eu escuto a voz dele todos os dias, e qualquer coisa que ele fala para mim, eu acredito. E dá certo. Porque ele fala pela Bíblia. No meu coração. E ele confirma isso. Então, aí voltando aqui para João 6, quem usar como base João 6, aleluia. Aqui fala do discípulo. Vamos voltar para Mateus, aqui vai falar sobre Jesus. 14:16. Jesus falou: não precisa ir embora. Jesus, porém, respondeu: não precisam ir embora, mas dai-lhe vós mesmo algo para comer. Meu irmão, quando Jesus ele fala para os discípulos, eles não vão embora essa multidão. Vocês vão prover, dai-lhe vós de comer. Só para e pensa. O lugar era deserto. Eu já falei, pega. O que Deus está falando. Quem captar vai receber a bênção. Não tinha pão para comer. Quem estava no deserto e não tinha pão para comer? O povo quando sai do Egito. E o que Deus fala? Eles conheciam, meu irmão, eles não estavam acreditando ainda que Jesus era Deus. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 16:4. Aleluia. Olha a revelação. Aleluia. Êxodo 16:4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que eu farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá a porção diária, para que eu os ponha à prova, para ver se andaram na minha lei.
Se Jesus falou que eles podiam prover, eles podiam falar: Senhor, quer que a gente manda chover pão do céu, como Moisés, como Deus falou a Moisés? Os discípulos, por menos, queriam matar os samaritanos. Os samaritanos não receberam Jesus e eles ficaram irados e falaram para Jesus: Senhor, quer que nós mandamos descer fogo do céu como Elias? Jesus falou: vocês não sabem que espírito sois. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Meu irmão, quando Jesus ele fala, você pode ter certeza que ele está dando suporte para acreditar para você viver o milagre. O diabo sabia que se Jesus falasse, ia transformar a pedra em pão. E a gente não acredita que Jesus pode mudar uma situação, pode mandar uma bênção tal, da noite para o dia. Jesus, só para vocês entenderem o tamanho do poder da palavra dele, eu vou dar uma pincelada no milagre da água e vinho. Sabe quantas metretas tinham? 6. Aleluia. 6 talhas, quer dizer. E cada um cabia a quantidade de litros, mais ou menos 100 litros em cada talha. De 100 a 110 a 120. Em torno, mais ou menos, nas 6 talhas das águas que os judeus usavam para purificar, cabia em torno de 700 a 720 litros de água. O que Jesus fez com essas águas? Do poder da palavra. Transformou? Aí eu te pergunto, quanto que vale isso? Eu fiz um cálculo. Porque eu acredito em Jesus. Sabe quanto que é? Só para vocês entenderem o poder de Jesus na palavra. O vinho mais caro que já foi leiloado, sabe como se chama? O Romanée Conti, em 1945. Sabe quanto foi leiloado em 2018? 558 mil dólares. Uma garrafa. Aí eu fiquei curioso, quanto que daria se pegasse o melhor vinho dos homens, 1 litro, uma garrafa de 750 ml, né? 750 ml. Se quisermos calcular para 720 litros, adivinha quanto que deu? 720 litros, que dá 720 mil mililitros. Cada garrafa tem 750 ml, então, se multiplicasse esses 720 mil mililitros, aleluia, por 558 mil dólares, 680 milhões de dólares no vinho do homem. Só que era o melhor vinho. Jesus deu um presente no casamento de mais de $500 bilhão de dólares. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele não sabe fazer nada ruim. Ele faz o melhor. O mestre Sala, quando provou a água feito vinho, falou: ele serve o pior, mas como reservasse até agora o melhor. E geralmente não era aquilo tudo. Jesus deu tanto dinheiro em vinho, porque ele só sabe dar o melhor, no poder da palavra. Eu fiquei curioso, falei: Jesus, então quer dizer que nos milagres quando o Senhor chamou os discípulos, o Senhor fez mais ou menos parecido? Adivinha o que aconteceu? Fiquei curioso. Falei: então quer dizer, por que os discípulos largaram tudo e seguiram Jesus? Quantos peixes cabiam no barco na época de Jesus? O comprimento era de 8 metros, largura 2,3 metros, capacidade de carga 1 tonelada de peso. Os discípulos ficaram a noite inteira e não pegaram nada de peixe. Jesus falou: volta lá e lança no fundo, no mar alto, durante o dia. Pedro falou: eu não vou, mas eu não ia, mas porque o Senhor manda, mas por causa da tua palavra eu vou. Meu irmão, Jesus está falando, vai acontecer um grande milagre na sua vida. Aleluia.
eles não conseguiam puxar. Praticamente tiveram que chamar o barco do lado e pegaram as redes e jogaram no barco. E o barco quase virou. Aí veio outro barco que era de Tiago e João, quase virou. Então, ou seja, tinha 2 toneladas de peixes. Aleluia! O milagre aconteceu no poder da palavra de Jesus. Por que vocês acham que os discípulos largaram tudo e seguiram Jesus? Porque Jesus proveu para eles. Jesus, ele provê, meu irmão, minha irmã. Quando ele está com você no seu barco, não vai afundar. Vai ter peixe, as águas não vão te submergir. O teu casamento, se Jesus tiver, não tem alegria, não tem amor, ele vai dar o melhor, porque ele transforma água em vinho, ele tem esse poder. Mas Jesus precisa estar presente. E você precisa acreditar no que ele diz. Então, quanto que daria 2 toneladas de peso de peixe? Nos dias de hoje, eu já vou resumir aqui: 13 mil peixes, mais ou menos de 1 quilo, 60 mil reais. De 60 a 100 mil reais ou mais, dependendo do mercado, cada barco. Jesus deu de presente para os discípulos. É por isso que Pedro falou assim: ó, zenda de mim, eu sou pecador. Jesus é tão poderoso, ele é tão amoroso, ele é nosso Pai. Aleluia! Então, quando ele fala aqui, ó, dá-lhe voz de comer, é porque ele sabe que nas nossas mãos tem poder para transformar vidas. Aí, aqui vem a revelação. Aí a gente volta lá agora em João para concluir. Olha a revelação. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus. Aí Jesus falou: não, vai lá ver o que vocês têm. Aí eles voltaram e falaram: ó, tem um rapaz aqui, 9, com 5 pães, presta atenção, 5 pães de cevadas e 2 peixes pequenos, mas que serve no meio de tanta gente. Se eles fossem pelo caminho natural, eles iam gastar o dinheiro e não iriam alimentar. Jesus estimulou a fé. E eles ficaram insistindo: vamos lá nas aldeias comprar. Não ia dar tempo. Jesus falou: não. Tem 5 pães e 2 peixes, trazem aqui. Aqui tem uma revelação que mudou a minha vida. É pouco. Mas entrega na mão de Jesus esse pouco para ver o que acontece. Glória a Deus. Aleluia, na mão de Jesus. Eu vou trazer uma mensagem só com os milagres nas mãos de Jesus. Ó, o Espírito de Deus, ele me ensinou sobre os milagres da palavra de Jesus, o que aconteceu nos pés de Jesus. Agora eu vou desenvolver mais uma pregação sobre os milagres das mãos de Jesus. Eu acredito nele totalmente. Aleluia. 14, vamos ler, 14, Mateus 14. Aleluia. 14, aleluia. 14 e 18. Tragam-nos para mim, e mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Aleluia. Pode passar esse slide para mim? Antes de acontecer o milagre, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai organizar. Ele vai colocar as coisas no lugar. Porque era uma multidão e estava todo mundo perdido. De repente Jesus falou: não, mande separar em grupos de 50, em grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 100. Aí Jesus pegou os pães e levantou ao céu. Olhando para o céu, o que ele fez? Aleluia. Pode passar também esse slide. Ele abençoou. Presta atenção na revelação. Se você tem pouco, você acha que não é nada. Se você fazer igual Jesus, pegar e abençoar, vai acontecer um milagre que pode mudar a sua vida. O segredo está aqui em abençoar. Aquele pouquinho nas mãos de Jesus, sei que ele fez, não importa.
foi daqui. Ele abençoou. E Deus, Ele me ensinou coisas sobre a bênção que tem mudado a minha vida. Aleluia. Ó, só para vocês entenderem. O judeu, quando eles entendiam de bênção, que bênção era poder para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Então todo judeu, ele é abençoado desde o nascimento. Ele é abençoado com prosperidade, com crescimento, com fecundidade, com multiplicação. Então a bênção é um sinal de você crescer e expandir. Então, Deuteronômio 28:2 diz: bênçãos há na entrada e na saída. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. Deuteronômio 28:6 diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que andar com Jesus e ser uma pessoa abençoada. Aleluia. Não viva na maldição. A Bíblia diz que o poder da vida está na língua, o poder da morte na língua. De uma língua não pode vir maldição, não pode vir bênção. Pare de reclamar, pare de amaldiçoar. Ah, mas o meu emprego é ruim, Deus me ensinou isso. Ah, mas não é o que eu queria, eu ganho pouco. Abençoa. Zacarias 4:10, não desprezeis o dia das coisas pequenas, não menosprezeis as coisas pequenas, abençoa. Senhor, faça crescer, Senhor, faça multiplicar. É pequeno, mas o Senhor está comigo. Aleluia. O Senhor pode fazer milagres, o Senhor pode prover, o Senhor pode abrir portas, o Senhor pode abrir janelas. Abençoa, abençoa. E como você abençoa? Declara sobre a sua casa, declara sobre a sua família, declara sobre as suas mãos que a bênção do Senhor está com você, declara que é pouco, mas vai crescer, declara que não há maldição, que você é bendito do Senhor. Abençoa. Amém. Abençoa. Aleluia. O Senhor está falando para você declarar, porque grandes milagres vão acontecer, grandes coisas vão acontecer. Aleluia. Jesus abençoou aqueles pais. João 6, aí em seguida, o que ele faz? Aleluia. 6:11, ele dá graças. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem te dado. Amém. A oração do sábio em Provérbios diz: Senhor, não me dê as riquezas para que eu não seja arrogante, não me dê a pobreza para que eu venha blasfemar do teu nome, mas dê-me a porção necessária. Dê-me a porção necessária. O Senhor disse que basta cada dia o seu mal. Deus, Ele tem grandes coisas, bênçãos para nós, para a gente. Mas agradeça pelo pouco. Aleluia. Seja grato. A gratidão vai abrir portas onde você menos imagina. É pouquinho, é 5 pães, é 2 peixinhos. Aí no meu pouco, Deus dá o crescimento. É Deus que faz crescer. É Deus que faz o milagre. Jesus tem poder na palavra. E reparta aqui, ó. E repartiu entre os discípulos. Olha a revelação. Quando o pouco que você tem é abençoado e você agradece, e você compartilha, multiplica. Vocês querem viver grandes milagres? Semeia na África. É 10 reais, oferta. É 50, oferta. É R$1, oferta. Compartilhe um pouco que tem, porque eu vou profetizar. Levanta a sua mão. Quando Jesus dá os pães, o cesto, dá nas mãos dos discípulos, e os discípulos ao povo começam o quê? A multiplicação. A multiplicação não foi no cesto, foi nas mãos do discípulo dando a multidão. Reparta, semeie, porque Deus vai fazer grande milagre. O que Deus fez para mim em 5 anos, desde quando eu casei, e Ele não está fazendo, é isso que eu faço todos os dias. Eu abençoo, eu agradeço, eu compartilho um pouco que eu tenho, e a multiplicação.
É 8h30, o pastor já está agoniado ali, mas eu vou liberar uma palavra aqui que vai mudar a igreja. Quem quiser receber, que receba, porque 12 é um ano. Pode ficar de pé. Aleluia. Vamos encerrar. Estavam todos assentados da mesma maneira, fez com os peixes quando desejaram. E quando estavam fartos, disse a Jesus: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada o quê? Se perca. O que aconteceu? Ajuntaram e encheram o quê? 12 cestos dos 5 pães. Todo mundo ali, em torno de 15.000 pessoas comeram, ficaram saciados. Sobraram 12 cestos. 12 é o ano inteiro. Deus, ele pode prover. Coloca o último slide para mim. Aleluia. Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Eu vivo isso, eu quero que vocês vivam. Não está na hora da gente mudar a história dessa igreja. Crê em Jesus de verdade. Oh Senhor Deus, eu vou abençoar o teu povo, a tua igreja. Aquilo que o Senhor tem feito comigo, Pai. A forma que tens ensinado de abençoar, de agradecer, de compartilhar, de repartir. O Senhor tem provido o ano inteiro e eu quero que os cestos dos meus irmãos, as mãos deles, sejam providas. Eram 12 cestos, porque eram 12 discípulos. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu profetizo. Fala levantar sua mão. Que a sua mão tem um cesto e o Senhor vai fazer transbordar. Aleluia. Vai sobrar. Aleluia. Não vai ser 12, vai ser a quantidade de pessoas que tem aqui, porque vai ser transbordante. Boa medida, recalcada, sacudindo e transbordante. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética na vida dos meus irmãos. Eles estão com as mãos levantadas e representam os cestos deles. Vão transbordar, Pai. Porque o Senhor, quando abençoa em abundância. O Senhor abençoa com fartura. Aquele que vem na sua mesa, a abundância, a fartura. Aleluia. Aquele que vai ao Senhor de maneira nenhuma, o Senhor não se fora. E nós vamos transbordar para compartilhar com o próximo, Pai. O Senhor vai prover o ano inteiro. O pão não vai faltar da nossa mesa. Por mais que lá fora a inflação esteja alta, por mais que lá fora o dólar esteja alto, por mais que lá fora, Pai, esteja em crise, os meus filhos, Pai, não vai faltar o pão na mesa, não vai faltar nada, o Senhor vai prover, porque é o Senhor que faz chover pão do céu. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é o nosso alimento. O Senhor disse, Pai, na oração do Pai Nosso: não deixe, Deus, que dá todos os dias o pão nosso de cada dia, o pão na nossa casa. Abençoe o nosso emprego, Pai. Comece uma revolução na vida dos teus filhos. É pequena essa porta de emprego, faça crescer. É pequeno essa porta, esse salário é pouco, faça crescer para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. É pequena essa igreja, Pai, faça crescer em nome de Jesus. Traga sobre nós a multiplicação, Pai, em nome de Jesus, para que sejamos fartos e nada se perca e o seu reino seja engrandecido. Eu abençoo a tua igreja e declaro essa palavra, Pai, profética, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra. Guarda, pastor, pode vir.